Reverendíssimo Padre Ricardo, queridos irmãos, podem sentar. O tempo pascal, na liturgia tradicional, ele tem duas partes bem claras, né? Nos dois primeiros domingos, as leituras nos querem mostrar a realidade da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, sabemos que foi um fato real e que a ressurreição de Cristo é penhor da nossa ressurreição. Nesses dois domingos que se seguem, que nós nos preparamos já para a festa da Ascensão e de Pentecostes, a Igreja vai nos mostrar, vai nos dar alguns conselhos, algumas orientações a respeito da nossa vida pessoal como católicos e a respeito da própria vida da Igreja. Por isso, as leituras de hoje nos chamam a atenção para esta aparente ausência de Cristo, que vai, no dia da Ascensão, tomar posse do seu reino. Ele, o primeiro a entrar no céu como homem, e homem-Deus. Como ele disse, vou preparar-vos o lugar, e de lá eu vos enviarei o Consolador do Pai. De modo que a liturgia agora vai nos levar a essa despedida de Jesus e preparação para a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja e, sobretudo, de como nós devemos viver a partir daí, essa nossa própria realidade de hoje. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele nos mostra um trecho dos últimos conselhos que Jesus deu na última ceia. Depois ele vai começar a sua oração sacerdotal. Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque eu vou para o Pai. Os apóstolos de São João, que estavam lá presentes, ficaram se perguntando o que significavam aquelas palavras. Ainda um pouco de tempo, e já não me vereis, mais um pouco de tempo, me tornareis a ver, porque eu vou para o Pai. O que quer dizer esse um pouco de tempo? Jesus se referia, em primeiro lugar, a esse pouco de tempo que aconteceria logo depois da sua prisão, logo depois ali da última ceia. Ele iria para o Monte das Oliveiras, onde seria entregue aos judeus e depois ao governador Pôncio Pilatos, e haveria um desaparecimento, ou melhor, uma ausência visível de Cristo diante dos apóstolos. Os apóstolos todos ficariam escandalizados com a cruz, alguns assustados, sem saber o porquê daquilo, porque ainda não entendiam que era necessário que Cristo morresse para nos trazer a salvação. Mas essa ausência visível de Cristo os deixaria e os deixou cheios de tristeza. E eles não entendiam o que era isso. Um pouco de tempo e já não me vereis. Mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Esse mais um pouco de tempo diz respeito à ressurreição de Cristo e às suas diversas aparições que provam de modo bem claro que ele ressuscitou verdadeiramente. Como disse São Paulo, há mais de 500 pessoas, provando que tinha ressuscitado e os consolando diante do que seria o escândalo da cruz e já preparando para a vida da Igreja. Então, mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque eu vou para o Pai, ele vai para o Pai, tomar posse do seu reino, que nós falaremos no momento oportuno na festa da ascensão dele. Porque eu vou para o Pai. Esse um pouco de tempo, dizem os santos padres, também se referem à nossa vida aqui na terra. Mais um pouco de tempo e já não me vereis. Esse um pouco de tempo se refere à nossa vida aqui na terra, que é um pouco de tempo, né? Que é um tempo curto. Quer a gente viva 10 anos, 20 anos, 50, 60, 80, 100. Quando passa dos 100 anos, já vai para as reportagens de jornal, porque é coisa muito difícil.
Nosso tempo aqui é curto. E é curto e cheio de tristezas. Cheios de dor. Nós nascemos e choramos, porque se não chorarmos o médico dá logo um tapinha para a gente chorar, né? E quando a gente morre, uma lágrima brota dos nossos olhos. A nossa vida aqui é cheia de aflições. Diz um filósofo famoso que Deus não veio ao mundo para nos tirar do sofrimento, nem veio para nos explicar o sofrimento. Embora ele, sabedoria, sabe o que é o sofrimento para nós e pode nos tirar. Mas ele veio para estar presente nos nossos sofrimentos. Ele veio para participar dos nossos sofrimentos. Porque os nossos sofrimentos têm valor de redenção na medida em que são unidos aos sofrimentos de Cristo. Quando nós oferecemos nossas tristezas, nossas dores, nossas cruzes a nosso Senhor, em união com a sua paixão e morte, aí tem valor de redenção, valor de santificação para nós e santificação para todos os membros da igreja. Por isso Cristo, ele fala, a vossa tristeza se converterá em alegria, não uma alegria que vem depois, também, mas como diz São Bernardo, né, quando Cristo fala dessa alegria futura, é realmente uma alegria na parousia, isto é, uma alegria na vinda de Cristo no último dia, e os cristãos, para quem São João escrevia, já esperavam a vinda de Cristo, a volta de Cristo a qualquer momento, e achavam que fosse naquela época. Mas São Bernardo fala, não, a vinda de Cristo no último dia, que nós sabemos que teremos a alegria suprema e plena, que é no céu, mas já com essa esperança na vida eterna, podemos mesmo na dor e no sofrimento, continua São Bernardo, nós já participamos desta alegria que Cristo vem nos trazer. De modo que para o cristão, sofrimento, tristeza e alegria são a mesma coisa. É a alegria de ser filho de Deus. A alegria de participar da vida do próprio Jesus Cristo. Por isso, os nossos irmãos, os primeiros cristãos, que eram jogados às feras, que eram queimados vivos, eles iam com alegria. Se nós lemos as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que foi condenado a ser jogado às feras, Antioquia lá na Ásia, e ele foi transportado da Ásia até Roma, e lá ele seria jogado às feras, o grande patriarca, o grande bispo, Santo Inácio, ele escreveu durante a viagem várias cartas, que nós temos ainda hoje, e ele das cartas dizia que alegria a minha, poder ser jogado às feras, poder ser alimento daquelas feras, e chegava a dizer, vinde, dar-me esta alegria do encontro com o Senhor. Então, este é o sentido que o cristão tem da vida. Este é o sentido da verdadeira alegria. Não a alegria que vai me dar um baile na noite, não a alegria que vai me dar uma mesa cheia de bebidas, cervejas e uísques, etc. Não a alegria que vai me dar de sair com uma garota bonita ou com um rapaz que todo mundo cobiça. Não é esta alegria que Jesus Cristo nos traz, a alegria de ter o bolso cheio de dinheiro ou ter um carro do ano. A alegria que Jesus Cristo nos traz é muito maior do que isso. É muito maior. É uma alegria que ninguém tira, mesmo na dor e no sofrimento. Então, este é o sentido que Cristo nos dá da verdadeira alegria. Por isso, mesmo na dor e no sofrimento, nós nos alegramos e sorrimos. Isso é para o mundo ocasião de escândalo. Como diz o livro do Eclesiástico, né? Falando no fim do mundo, quando os maus dirão
entre si a respeito dos bois, nós achávamos a vida deles uma loucura. E realmente alegrar-se, sorrir na dor e no sofrimento, para o mundo é motivo de loucura. Por quê? Porque o mundo não entende qual é a verdadeira alegria, aquela de estar unida a nosso Senhor. E é essa que nós buscamos. E Jesus Cristo disse: essa alegria ninguém é capaz de tirar. Hoje estáis tristes, amanhã estareis alegres, e ninguém vos poderá tirar essa alegria. E esse amanhã já é o nosso hoje, porque o Espírito Santo já veio sobre a igreja, permanece na igreja e em cada um de nós pela graça, e por isso ninguém pode tirar a nossa alegria. Por isso o cristão é sempre alegre. São João Bosco quem dizia, né, chamando os rapazes para as brincadeiras e os esportes, né, ele dizia sempre, né, divirtam-se, mas não pequem, porque um santo triste é um triste santo, porque temos a verdadeira alegria. Mas nosso Senhor vai um pouco além. Ele fala de uma mulher, faz uma comparação, uma pequena parábola, uma mulher que dá à luz. A mulher que vai dar à luz, que está em trabalho de parto, ela se entristece pela dor, mas ela logo depois esquece da dor quando nasce a criança, porque ela deu à luz a um homem para o mundo. Essa imagem da mulher em trabalhos de parto, ela é comum na Sagrada Escritura. Aliás, desde a primeira mulher, Deus já fala, né, para Eva, que era até o castigo, aquela dor do parto. Em dores darás à luz, como um castigo pelo pecado. E depois na Sagrada Escritura vemos algumas vezes falar desse parto, né? Segundo a tradição, Nossa Senhora não teve dor no parto. Evidentemente, isso explica por fato de ela não ter tido nenhum pecado. Mas nós vemos lá no livro do Apocalipse falar de uma outra mulher que estava também em dores de parto. E os santos padres veem a mulher em dor de parto como imagem primeiro de Maria e depois da igreja. De modo mais imediato, Jesus pode se referir à sua mãe, que teria a dor ao pé da cruz, uma dor como dor de parto, porque ali nasceria a nova humanidade, a igreja, os filhos da igreja. Então Maria participa da dor de Jesus na cruz. Então essa mulher, de modo mais próximo, é Maria Santíssima. Mas, num segundo sentido, é a própria igreja, que sentiu e sente dores de parto, porque a cada dia ela gera e dá à luz a novos filhos. Por isso é uma constante na igreja o sofrimento e a dor. Desde o início da igreja, e isso vai ser até o fim dos tempos. Nós na igreja jamais teremos um tempo de paz plena. Mesmo na Idade Média, como no dizer do Papa Leão XIII, na época em que a filosofia do Evangelho governava as nações, a igreja também não tinha paz. Porque faz parte da igreja essa dor do parto, que gera e que dá à luz a novos filhos. E hoje a igreja vive também essa grande dor do parto. Vive um grande sofrimento. A igreja que hoje continua sendo perseguida como no tempo de Santo Inácio. Só que as feras às quais nós somos jogados hoje não são como naquela época. Porque se nos pegassem aqui e jogassem as feras e dissessem, morre logo, seria até mais tranquilo. Mas como diz Bento XVI, as feras que nos jogam hoje são os meios de comunicação social, são aqueles que nos ridicularizam. Esse é o grande martírio que nós vivemos hoje. Então a igreja hoje é atacada e sofre, porque é atacada nos seus dogmas, nas verdades da fé. As verdades foram praticamente todas questionadas, todas.
Negam a historicidade dos evangelhos, como se os evangelhos fossem frutos de lendas ou histórias criadas por um grupo de cristãos que guardaram aquelas lendas do passado e fazem uma diferença entre Cristo real, o histórico, que morreu na cruz, e o Cristo que foi criado pelas pessoas, que chamam de Cristo da fé, como se fossem duas coisas diferentes. E negando a veracidade do próprio Cristo, cada um pode fazer o Cristo como quiser. Negam a veracidade dos evangelhos, ou pelo menos a historicidade. Colocam a Sagrada Escritura como um livro de lendas, que recolheu lendas e historinhas no decorrer do tempo. Negam a própria ressurreição de Cristo, como nós já falamos aqui. Querem negar os seus milagres. Querem dizer que aquilo que foi escrito para as comunidades cristãs foi algo assim com algum direcionamento, segundo as intenções. Ou querem colocar um Cristo como se fosse um grande revolucionário social que se revoltou contra os poderes constituídos em Roma e por isso foi morto, porque na realidade ele queria estabelecer um reino material e político. E usam o nome de Jesus Cristo como um grande revolucionário e dão até, em muitos setores, uma leitura marxista para Cristo, como se fosse o primeiro marxista. Que absurdo. Então olha como a igreja é atacada e às vezes por dentro, e sofre dores, porque isso vai minando a fé do povo, o povo vai deixando de crer nas verdades reveladas e vai mudando o foco, ao invés de cuidar da salvação da alma, vai cuidando só das coisas da terra. A gente que viveu os anos 70 e 80, nessa confusão toda que houve na Igreja do Brasil, a gente ouvia dizer, teólogos, entre aspas, famosos, diziam: vida eterna, se é que existe, não interessa, o importante é o agora, é o aqui. Ou, na sede de revolução, a gente via autoridades da igreja colocarem lá o uniforme revolucionário dos sandinistas da Nicarágua e dizerem: estou aqui paramentado. Isso é a igreja que sofre e continua sofrendo nas suas verdades. A igreja continua em dores de parto também na sua moral. É claro que as fraquezas sempre existiram na igreja. Começamos por Judas, Pedro e os apóstolos, pelo menos pelo medo e tal. E sempre houve. Mas a igreja sempre se manteve firme na defesa da verdade e na defesa dos direitos de Deus e da lei de Deus. E por causa disso, hoje a igreja é atacada. É atacada quando ela condena o aborto, quando ela condena a união de pessoas do mesmo sexo, como se fossem marido e mulher, quando ela condena a inseminação artificial, porque é uma forma de aborto, quando ela condena as experiências com células embrionárias, células-tronco embrionárias, quando ela defende os direitos de Deus, a igreja é condenada, né? Ela sofre dores de parto, mas é firme. Por isso procuram pegar muitas vezes fraquezas dos homens da igreja, que sempre houve, e elevam à quinta potência como para desmoralizar a igreja. Como disse muito bem nosso bispo aqui, né? Apontam os erros dos homens da igreja com o dedo sujo. Na verdade, a igreja sofre dores de parto. A igreja sofre dores de parto também na liturgia, porque toda crise de fé passa necessariamente pela liturgia. Existe uma lei litúrgica que diz lex orandi, lex credendi, a lei da oração e a lei da fé. Reza e crê e reza. As duas coisas acontecem juntas. Eu rezo como creio e creio como eu rezo.
E a liturgia, né, já se perdeu o sentido, né? Pio XII, lá na encíclica Mediator Dei, ele dá uma definição clássica de liturgia, né? Que é o culto que o Filho presta ao Pai com a sua igreja. De modo que a liturgia não nos pertence, é o culto de Cristo com a igreja. Então nós vamos juntos como igreja, como corpo místico de Cristo. E na igreja há quem regula esse culto, que é uma imagem do culto que se presta no céu, Cristo com os anjos e santos. E na igreja quem regula esse culto é a autoridade suprema da igreja. Regula por quê? Porque é a representação de Cristo aqui na terra. E há essa ordem. Por isso, como dizem os papas, sobretudo Bento XVI, o Papa João Paulo II disse, né, que depois da renovação litúrgica, por um erro de interpretação, muitos acharam-se no direito de cada um inventar a sua liturgia e fazer de qualquer maneira. Então o missal nem existe mais, né? Usa só para enfeite, porque cada um inventa e cria. Né? Um bispo, amigo nosso, disse que um dia foi na missa e na entrada lá da igreja, levaram lá a entrada da Bíblia, né? Levaram lá uma caixa de geladeira, foram carregando, e quando chega diante do altar, abriu-se a caixa e saiu uma moça abrindo os braços com a Bíblia na mão. A liturgia, né? Imagine que coisa absurda. E outras coisas. O outro reclamando que foi numa posse aí de um bispo, numa diocese aí em Saturno, e o coral não tinha coro, né? Tinha lá umas pessoas com bolas de gás, e quando os bispos todos de mitra entrando, aí soltaram umas bolas de gás em cima dos bispos e começou a explodir tudo. E liturgia? Isso não é liturgia, né? Liturgia é mais sagrado, né? Precisa ter o sentido do sagrado. Não se pode perder o sentido do sagrado, porque na medida em que a gente reza, a gente crê, e a perda do sentido do sagrado vai levando à perda da fé, que daqui a pouco missa perdeu o sentido de sacrifício, virou festa, show, animação. Daqui a pouco a Eucaristia se tornou uma comida qualquer, um alimento qualquer, um símbolo de partilha entre os irmãos, coisas assim. De modo que a lei da oração é a lei da fé. Então a igreja sofre. Ela sofre dores de parto. E nós sofremos também, e nós somos culpados disso, na medida em que nós não procuramos dar bom exemplo, na medida em que rezamos pouco, na medida em que nós deixamos a missa, o sacrifício da missa em segundo plano, enquanto vem um passeio, eu deixo a missa, vou para o passeio, eu vou para a festa, porque eu não me preparo bem para a Santa Missa, não me preparo para receber os sacramentos, diante do Santíssimo Sacramento eu não tenho o devido respeito, a devida reverência, também sou culpado. Também somos culpados quando não estudamos o catecismo da igreja, quando não procuramos meditar no Evangelho, não procuramos viver o Evangelho no dia a dia. Também somos culpados. Culpados quando não defendemos a igreja, que é atacada em toda parte, como se fosse uma grande megera da humanidade. E eu não procuro estudar, conhecer, refletir e viver. Então, na verdade, nós somos culpados também dessas dores de parto que tem a igreja. Isso acontece no dia a dia. De modo que nessa preparação para a ascensão de Jesus, Jesus nos chama a atenção para uma vivência maior na igreja, uma fidelidade maior à sua lei, à sua vontade, para que assim, com a igreja sentimos dor, mas com a igreja também geramos novos cristos, isto é, geramos novos cristãos pela nossa oração e pelo nosso apostolado. Então que seja esse tempo já de pascal, o tempo de reflexão, para que mudemos nosso modo de pensar e de agir, em função da responsabilidade que todos nós temos com a igreja. Responsável pela igreja não é apenas o Papa, o Bispo, o Padre Edilson, o Padre Ricardo, outros padres, não. Responsável pela igreja é cada um de nós. Cada um de nós. Isso é bem claro.
Isso, o Vaticano II diz, incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de disseminar a fé. E é claro, se tem o dever de espalhar a fé, tem o dever de viver a fé. E essa vivência da fé que vai nos levar a essas dores de parto, embora continuem, elas deem frutos. São os novos cristãos, novos frutos de vida e de santidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.